em Belo Horizonte. Rubem Júnior, o Cruzeiro entra numa semana decisiva, é Copa Sul-Americana, é o Racing, é jogo grande, mas antes ainda tem o Corinthians, né, Rubens? Boa noite. Boa noite, um abraço para você também, um abraço para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. Pois é, o domingo foi de descanso para os jogadores do Cruzeiro. Hoje começou a esperada semana da decisão da Copa Sul-Americana, todo mundo já de malas prontas para Paraguai, Assunção, Racing no sábado. Mas antes tem no meio do caminho essa partida contra o Corinthians aí pelo Campeonato Brasileiro e que tem uma importância principalmente sobre a montagem da equipe. E a gente traz essa informação aqui dentro do Bastidores da Itatiaia, até porque o Cruzeiro não vai poder contar esse duelo pelo Campeonato Brasileiro com o Matheus Pereira, também com o Caio Jorge, Gabriel Veron. Praticamente todo o setor de ataque do Cruzeiro será mexido para o desafio contra o Corinthians e o técnico Fernando Diniz com algumas interrogações. Deve ter um time alternativo, não completamente reserva contra o Corinthians. Isso porque alguns jogadores, apuração da Itatiaia, estão sem ritmo de jogo. O próprio caso do Wallace, que não entrou em campo contra o Criciúma na rodada passada. Essa última partida foi contra o Flamengo, acabou contra o Criciúma. O Lucas Silva entrando muito bem no meio campo do Cruzeiro, deixando essa interrogação para a decisão do sábado. O Wallace foi preservado de alguns trabalhos na última semana, mas já está integrado com o grupo, trabalhando de forma normal na Toca da Raposa. Outra expectativa com relação à volta do Barreal. Barreal havia sido preservado também de alguns dias na Toca da Raposa. O Cruzeiro tem, né, esse período de treinamentos desde a partida contra o Criciúma. Então vamos aguardar esse time do Cruzeiro alternativo pro duelo contra o Corinthians. Lembrando, logo depois já tem o embarque para Assunção no Paraguai. É de olho no Racing, mas não deixa de ter esse desafio contra o time paulista, como o trabalho apronto, né? O coletivo final. E o Cruzeiro que vem sem ritmo de jogo, né? Pela distância que teve parado com a data FIFA, agora tendo essa partida de quarta-feira, lembrando às 11 horas da manhã, para definir a equipe que entra em campo contra o Racing. Lembrando, tem essa dúvida no meio entre Lucas Silva e o Wallace e também no setor de ataque. Lautaro vem pedindo espaço, pedindo posição, ele se recuperou, né? Fez um equilíbrio muscular e agora já está 100% fisicamente, e a parte física que conta muito nessa decisão em jogo único. Ô Ale. Oba. Eu tava dizendo o caso do Atlético, que tá com a cabeça lá no dia 30. Cruzeiro vive a mesma coisa essa semana, pega o Corinthians, num jogo esdrúxulo, não tem o menor sentido ter sido marcado pro meio da semana, mas com a cabeça na Sul-Americana. Como é que faz, né? Porque é impossível cobrar do jogador do Cruzeiro o foco no jogo contra o Corinthians, mas como disse bem o Edu Panzi, se o Cruzeiro também não bota a turma para rodar contra o Corinthians, chega lá na decisão com 15 dias sem jogar, sem ritmo, coisa complicada, né? Eu acho que aí vai de cada caso você trata de um jeito, né? Por exemplo, o Matheus Pereira jogou 54 jogos nessa temporada, né? Só em uma temporada, na carreira dele, ele fez mais que 40 jogos, ele já jogou 54. O Matheus Pereira tá jogado. O William fez 55 jogos, o William tá jogado. Fora que são jogadores, João, que você não tem substituto. Hoje você não tem substituto pro Matheus Pereira, você não tem substituto pro William, você não tem pro Caio Jorge, que tá suspenso, não vai jogar. Então tem alguns casos que são caras que já jogaram muito e que você não tem reserva, né? Agora, tem outros casos, por exemplo, o Rubinho falou do Lautaro, que seria meu titular. Embora eu entenda o bom momento do Verón, o Lautaro seria o meu titular. O Lautaro tá sem ritmo, porque ele vinha de lesão, estava sendo preservado, então para ele é bom jogar. O Lucas Silva ficou muito tempo no banco. Talvez seja interessante para ele ganhar ritmo. O Zé Ivaldo tá no banco. É um cara que pode jogar. O Kaique, que é um cara que é importante ali na lateral esquerda, pode jogar. Sabe, você tem o Barreal. Depois da chegada do Diniz teve menos espaço. Pode jogar. Sabe? Então você tem ali uma formação que o Wallace, que não é incrível o caso do homem que nunca entra em forma, ele tem que jogar. Né? Então você tem ali alguns jogadores, tem o Vital, tem o Ramiro, você pode fazer uma equipe competitiva sem correr grandes riscos, que eu acho que é o que o Cruzeiro vai fazer para esse jogo contra o Corinthians.
8h35 em Belo Horizonte. Ô, meu caro Rubem Júnior, e do meio pra frente, o Diniz tem muitas opções para montar o time na quarta. Como é que você acredita que ele vai montar? Até dentro disso que o Ale dizia, das opções, das oportunidades, de quem pode segurar, de quem pode botar para jogar. Pois é, o técnico Fernando Diniz tem algumas opções aí para esse meio e ataque, como Matheus Vital, o próprio Vitinho, o Joseph, que vem trabalhando bem, garoto da base, isso pro desafio contra o Corinthians. No ataque tem aí a opção do Lautaro Dias, do Barreal, que está integrado ao grupo, trabalhando, ele que estava tendo uma preocupação do departamento médico, assim como o Rafa Silva que teve a punição, além da punição de não entrar em campo, ele teve a punição depois daquela expulsão contra o Atlético Paranaense de 40% do seu salário, vem se recuperando também de algumas dores na coxa e pode pintar contra a equipe paulista. O Cruzeiro está programando uma grande festa, um grande espetáculo para amanhã, terça-feira. Lembrando, às 2h, o Cruzeiro embarcando um pouco mais tarde, por volta das 4h, o voo para São Paulo, mas às 2h, o evento chamado Aerozeiro, onde a Itatiaia vai estar marcando presença e trazendo todos os detalhes da programação. Isso porque está sendo marcada essa reunião, né, de toda a torcida do Cruzeiro para esse empurrão final antes do desafio pela Copa Sul-Americana. Cruzeiro, lembrando, depois da partida contra o Corinthians, logo vai para Assunção, no Paraguai. Atenção, que eu tenho um recado para você da Visa Mundo. Você não sabia que a Visa Mundo trabalha não só com o visto norte-americano, ela providencia seu visto para outros países também, como Canadá, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia e muito mais. Para alguns outros países, contratando a Visa Mundo, você nem precisa ir ao consulado, ela providencia preenchimento de formulário para você. Viaje tranquilo, viaje com serviço prestado pela Visa Mundo. 3309-9449. E o Cruzeiro vivendo uma semana decisiva, não só pela partida contra o Racing, mas também algumas negociações que estão em andamento, mas o time do Cruzeiro, a diretoria, tem foco total mesmo na decisão. Passou a decisão, alguns reforços podem pintar nesta reta final de temporada. O próprio nome mais próximo, mais cogitado do Gabigol, bem encaminhado, o Cruzeiro já se acertando, quem sabe, para anunciar o atacante. Tá certo? Boa noite a você. Valeu, Rubens. Olha só, Aluclés, esquadrias de alumínio tem nome Aluclés, 15 anos nas melhores obras e prédios. Acesse @aluclésbh ou ligue 99630-5391, 99630-5391. Aluclés. Ô, Ale, eu ainda não te perguntei isso. Você acha que o Gabigol é uma boa pro Cruzeiro? Eu acho que não a qualquer preço, né? Não pagando todo o dinheiro do mundo. Eu acho que é um jovem jogador ainda, 28 anos, que pode ainda dar muito pro futebol, e a gente viu isso inclusive no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que tem ali os seus defeitos, mas tem muitas qualidades, sem dúvida alguma, jogando bola no auge da sua forma, um dos principais centroavantes do futebol brasileiro, e que se vier com a cabeça voltada para jogar, acho que vai ajudar muito o Cruzeiro.